Ao longo das nossas aulas, para falar sobre os transtornos que nós estudamos, nós vemos relatos das pessoas que vivem com esse transtorno, que receberam um diagnóstico desse transtorno. Hoje, eu trouxe para a gente pensar sobre os transtornos da personalidade, trechos deste livro aqui, que chama Pare de Pisar em Ovos. Como agir quando alguém que você ama tem um transtorno de personalidade borderline? A ideia do pisar em ovos é como muitas vezes a pessoa que convive com algum transtorno, ela fica agindo como se o que quer que ela falasse, o que quer que ela fizesse, pudesse gerar consequências ruins, mágoa, raiva, uma reação intensa. Então, como conviver com alguém com um transtorno pode influenciar e pode gerar, né, uma forma... Eu me importo com essa relação e por me importar com essa relação eu fico me inibindo, eu penso duas vezes antes de agir espontaneamente, eu não consigo agir espontaneamente, porque me preocupa o que a outra pessoa vai entender, me preocupa como a outra pessoa vai reagir, e nisso, né, como a gente tem visto ao longo dos vídeos, vai tornando uma relação difícil, beirando algo complicado de levar adiante, complicado de suportar, porque é muito custoso para quem convive. Né? Os transtornos da personalidade, de uma forma geral, eles têm esses impactos nas relações afetivas, com pessoas que são próximas, pessoas que amam, pessoas que se importam, né? E também nas relações sociais, as interações sociais de uma forma geral. Os transtornos da personalidade têm efeitos nas relações, e o transtorno da personalidade borderline, que nós veremos mais adiante as especificidades do diagnóstico, bastante, né? Existe no transtorno da personalidade borderline uma intensidade emocional muito grande, uma oscilação entre idealizar muito a pessoa ou se decepcionar muito com a pessoa, né? Dificuldades são vistas como rejeições. Então, existe uma idealização de você é tudo para mim, você é o sentido da minha vida, eu não existo sem você. E aí, quando alguma dificuldade surge, eu te odeio, você é uma péssima pessoa, eu não acredito que você fez isso comigo. Essas oscilações entre idealização e depreciação tem a ver com como no transtorno da personalidade borderline é muito presente o medo do abandono, o medo da rejeição, mesmo quando não há evidências naquele contexto de que uma rejeição possa acontecer, a pessoa ela vive intensamente como se ela pudesse ser abandonada a qualquer momento. Ela vê evidências de abandono, evidências de rejeição em pequenas palavras, pequenos gestos. Por isso que o nome do livro é Pare de Pisar em Ovos, né? E tem depoimentos de pessoas que têm o transtorno borderline e também de pessoas que convivem, como é o caso do autor do livro. Ele conta assim: tem alguma coisa errada comigo. Essa era a única explicação que eu conseguia imaginar para o comportamento dele. Por que ele agia de forma tão amorosa em um instante, para logo depois arrasar comigo? Por que ele me achava talentosa e maravilhosa e logo depois me acusava de ser desprezível e a causa de todos os problemas dele? Desculpa, o livro tem um autor e uma autora, né? No caso dessa fala é a autora que estava em um relacionamento com uma pessoa que em um momento era amoroso e depois destrutivo, carinhoso, elogioso e depois depreciativo, né? E aí a pessoa fica com essa sensação: tem algo errado comigo. Se ele me amava tanto quanto eu dizia, por que eu me sentia manipulada, impotente? E como alguém tão inteligente e culto podia às vezes agir de forma tão completamente irracional? Eu tinha consciência de que não tinha feito nada para merecer tal tratamento. Porém, ao longo de vários anos, acabei por aceitar o ponto de vista dele. Eu estava errada e tudo era minha culpa. Então, foi um relacionamento de alguns anos e ela acabou internalizando essa sensação de que ela tinha feito algo errado. Mesmo após o término do nosso relacionamento, a desconfiança e a baixa autoestima permaneceram.
Ela se separou e continuou se sentindo como se tivesse alguma coisa errada com ela. Então, comecei a fazer terapia. E na terapia, a psicóloga disse: olha, eu não posso fazer um diagnóstico sem conhecer a pessoa. Mas o que você me conta são traços de um transtorno da personalidade. Então, essa pessoa ela não tem controle da forma como ela tratou você. Ela não fez isso por uma escolha, por algo da ordem do racional. Pessoas com transtorno da personalidade precisam receber tratamento. E pessoas que amam pessoas com transtorno da personalidade, é importante que elas sejam orientadas para poderem insistir na importância do tratamento, para poderem afirmar e ser firmes, né, de que o tratamento é necessário. Aqui é um exemplo de um filho. O filho conta assim: quando eu não fazia o que era preciso, como obrigações de casa ou coisa assim, minha mãe ficava furiosa, dizia que eu era uma criança horrível que nunca teria amigos. Mas quando eu queria carinho, ela ficava amorosa, me abraçava e falava de como eram próximos. Era impossível prever o humor dela. Minha mãe ficava magoada sempre que percebia que alguém estava tomando muito tempo e energia de mim. Ela tinha ciúme até do Snoopy, o nosso cachorro. Eu sempre achava que tinha feito algo errado ou que havia algo errado em mim. Esse depoimento de um filho mostra como é importante falarmos com familiares, inclusive com as crianças, né? No próximo vídeo eu vou contar algumas características do transtorno borderline, depois nós vamos entrar em outros transtornos da personalidade, e olha como fica confuso para quem convive, né? Existe esse padrão no borderline de ser emocionalmente instável, de ter dificuldades em lidar com os desejos da outra pessoa, as escolhas da outra pessoa, as relações da outra pessoa, porque tudo é visto como algo contra si, uma possibilidade de rejeição, de abandono. O autocentramento no transtorno borderline é muito forte. Então, a mãe, ela agia de forma impulsiva, agressiva, em seguida ela oscilava e era muito carinhosa, amorosa, idealizava. Então, essa dificuldade nos relacionamentos, quando a gente trabalha pessoas próximas, né, a gente vê a importância de que a pessoa não tome para si, ainda mais quando é uma criança, né, com tanta dificuldade de entender, porque a mãe, que é alguém tão próxima, que vai construir junto a compreensão sobre o mundo, vai trazendo um mundo instável, um mundo oscilante. Agora, essa é uma pessoa com transtorno contando um pouco como ela se sente. É comum que eu perceba minhas motivações apenas depois que a situação passou. Certa vez, fiquei tão chateada porque meu marido estava me ignorando no Natal que comecei a destruir todos os presentes que ele tinha acabado de me dar. Ele me deteve quando eu estava para rasgar o presente de que eu mais havia gostado, um livro de poesia. E às vezes dizer que o marido está ignorando, gente, é que o marido foi telefonar para alguém para dar Feliz Natal, o marido foi conversar com outra pessoa da família, porque no transtorno da personalidade borderline existe muito essa questão de interpretar detalhes como rejeições. Essa pessoa conta sobre isso também, é uma outra pessoa. Quando eu me sinto abandonada, sinto uma combinação de isolamento e pavor. Entro em pânico. Sinto que fui traída e usada, e eu acho que vou morrer. Certa noite, liguei para o meu namorado, e ele disse que falava comigo depois, porque ele estava assistindo a TV. Então, fui passar roupa para matar o tempo. Ele não ligou de volta, eu esperei. Ele continuou sem ligar. Aquele sentimento terrível de abandono tomou conta de mim de novo. Quando ele finalmente me ligou às 10 horas, eu já tinha decidido que terminaria o namoro. Ia me livrar dele antes que ele se livrasse de mim. Ele estava assistindo um filme até aquela hora. O filme foi longo. Só que nesse tempo do filme, ela interpretou como rejeição, interpretou como abandono, sentiu raiva, vazio, desespero. Muito forte essa questão da rejeição para o transtorno da personalidade borderline. Eu me senti muito ridícula, mas a dor, o medo e o nó no estômago eram muito reais. Tá aí a importância do acompanhamento profissional.
não é algo que a pessoa concebe racionalmente, né? Não depende da força de vontade dela agir diferente, de um esforço racional. É preciso trabalhar padrões que foram sendo formados nessa história de vida num modo de perceber o mundo, de agir e interagir no mundo, na personalidade. Então, a pessoa reconhecer que ela tem o transtorno vai auxiliando para ela identificar quando essas respostas acontecem, que é interpretar gestos e atitudes como rejeição, como abandono, e também para um manejo da impulsividade, da agressividade, que podem ser tão fortes, né? E aí, quando a gente pensa em familiares crianças, mães, pais, responsáveis, cônjuges, né? Como é importante que as pessoas saibam o que é um transtorno da personalidade. Que essa pessoa ela não faz isso a partir da ordem da racionalidade, de uma escolha racional, de uma vontade racional. E que é preciso que ela receba cuidado e receba acompanhamento profissional para poder se dar conta desses padrões. E num processo que é lento, que é contínuo, que requer cuidado, sensibilidade e preparo profissional, que isso possa, aos poucos, se modificar. Que isso possa ser cuidado, né? Então, o nosso exercício de hoje, ele parte dessa importância, de que pessoas afetivamente próximas recebam informações e recebam orientações sobre o que é um transtorno da personalidade. O exercício é o seguinte: imagine que você começa hoje um grupo destinado a familiares e outras pessoas afetivamente próximas de quem tem o diagnóstico de algum transtorno da personalidade. Você vai escolher que transtorno será o foco do grupo, né? O próximo vídeo é sobre o transtorno da personalidade borderline. O próximo, sobre o transtorno da personalidade paranoica. Depois, o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, e assim por diante. Eu juntei a aula das 2 semanas, né, numa sequência de vídeos, que a ideia é que vocês escolham um dos diagnósticos do transtorno da personalidade para fazer esse exercício, ok? É o mesmo exercício para as nossas 2 aulas, para a nossa sequência de explicações sobre os transtornos da personalidade. Então, que transtorno será o foco do grupo? Vocês podem escolher depois de assistir, podem escolher na hora que vocês estão assistindo, vocês já vão focando mais, ok? Conte como você, no grupo, apresentaria a proposta de discussão sobre como é conviver com alguém com esse transtorno. Explique o que é um transtorno da personalidade e o que considera importante que pessoas próximas saibam. Agora que vocês sabem a proposta do exercício, vocês podem assistir os demais vídeos em que nós vamos falar um pouquinho de cada um dos 10 transtornos da personalidade que o DSM-5 identifica, começando pelo transtorno que foi tema desse livro que nós vimos de exemplo, o transtorno da personalidade borderline.